Estreamos, finalmente, né? Esse é o 9A dela Inter, apresentado por mim e pelo André Vargas. E para estrear em grande estilo, convidamos nada mais, nada menos do que Duda Luizelli para estar aqui com a gente hoje. Duda, muito obrigada, boa noite. É uma honra ter você aqui logo na nossa estreia. E para a gente começar, vamos começar falando de toda a sua carreira com o Inter, né? Que começou lá atrás. Perfeito. Primeiro, boa noite. É sempre um grande prazer, né, que a gente, dentro do possível, a gente participa aí das lives, né, nesse momento de quarentena, que para nós praticamente já está, graças a Deus, acabando, né, porque a gente já conseguiu estrear, já estamos treinando há 40 dias com a nossa equipe profissional, né. Então, as nossas atividades praticamente nesse momento já estão quase que normalizadas, né? Claro que ainda falta base, ainda falta escolinha, mas isso a gente vai falando aí no decorrer do programa. Então, contando um pouco da minha vida, eu comecei, né, quando praticamente eu era vizinha do Valdomiro, que era o grande craque do Inter na época de 70, e aí veio a minha paixão pelo futebol e, obviamente, pelo Esporte Clube Internacional. Então, sempre levando, né, o Inter e o futebol, sempre acompanhou minha vida. Comecei a caminhar, já me deram uma bola do Figueroa, que na época era uma bola famosa que tinha entre as crianças. Nos dias de folga dele, era sempre batendo bola no corredor do edifício, né? E assim, meu pai sempre me levando, me incentivando aí nos treinos, a brincar com ele, né? E aí, com 14 anos, com 13 anos, surgiu a possibilidade de fazer o primeiro campeonato. O Inter fez uma avaliação, né? Colocou no jornal, e eu acabei indo fazer essa avaliação, e com 14 anos, eu acabei indo para o meu primeiro campeonato brasileiro de futebol, né? Adulto. Inclusive, a minha estreia foi super importante na minha carreira, né? Porque eu estreiei, eu não tinha jogado, era muito nova, mas eu já todo mundo via que eu tinha talento. E aí o jogo estava 2-2, Inter e Saad decidindo o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro em Campinas, e faltava 20 minutos para acabar o jogo. O treinador, como um prêmio para mim, que treinava sempre, né? Vai lá, Duda, os últimos 15 minutos é contigo. Eu era 9 mesmo, né? Naquela época, logo que eu comecei, acho que todo jogador, todo menino, toda menina começa sendo atacante, né? E eu não era diferente. E aí o jogo, eu entrei no jogo, a goleira deu um balão e a bola sobrou. Eu não toquei na bola e eu dei o drible da vaca na goleira, e aquele gol que o Pelé não fez foi o primeiro gol da minha carreira, né? E aí começou a história da Duda no futebol, uma pessoa extremamente abnegada e apaixonada pelo esporte, né? Depois eu tive a possibilidade de jogar também. Teve uma época que o futebol feminino parou no Inter, foram 11 anos daí que teve futebol feminino no Inter, aí teve uma parada. Nisso teve uma seleção gaúcha, eu acabei jogando no Milan, na Itália. Fui uma das primeiras brasileiras aí para o exterior, né? Joguei no Milan uma temporada, joguei no Verona uma temporada. E aí eu resolvi voltar para o Brasil, porque nisso eu já era formada em educação física no IPA, e eu, naquela época, visualizei que escolinha de futebol era o negócio que era o negócio da minha vida, dentro do futebol feminino. E aí eu retornei no Inter mais uma vez, né? E a gente retomou aí as escolas, recomeçaram as escolas. Hoje, a escola da Duda está fazendo, né, este ano, 30 anos de escola de futebol. Então, realmente
Eu acho que hoje uma média de uma escola de futebol nos Estados Unidos é uma média de 8 anos, né, de durabilidade, e a escola da Duda tem 30 anos. Então, isso é sempre um motivo de orgulho quando a gente fala sobre isso. E aí, agora, nos últimos 3 anos e meio, em 2017, na gestão de Marcelo Medeiros, foi quando a gente resolveu realmente, quando o Inter, né, até por uma questão de lei, de obrigatoriedade dos times, mas o Inter já pensou antes, praticamente um ano antes dessa obrigatoriedade, a gente retomou o futebol feminino do Inter, praticamente do zero, com uma avaliação lá com 700 meninas. No primeiro ano a gente já acabou sendo campeã gaúcha, então, quer dizer, aí a gente hoje se orgulha muito do Inter ter uma das melhores bases do Brasil e ter colocado a equipe do Inter e o projeto do Inter como um exemplo aí a ser seguido, né? Por todo o Brasil, eu diria, porque o Inter é a única equipe do Brasil hoje que tem desde a escola de futebol, com meninas a partir de 6, 7 anos, até a equipe profissional em alto nível, porque o Inter hoje ele é um dos candidatos aí ao título brasileiro. Legal, Duda. Eu chego a te agradecer, né? Boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estiver assistindo esse vídeo, né? A gente sabe que o público é cíclico nessas plataformas aqui. Queria te agradecer pela tua presença aqui, por estar participando dessa nossa estreia. Eu estava até lembrando, quando eu te procurei, eu lembrei que ano passado eu tive a oportunidade de te dar uma tietada lá em São Paulo, né? Não sei se tu vai te lembrar. Num dia que as gurias vieram jogar aqui em São Paulo. Sim. E hoje eu estou tendo a oportunidade de te entrevistar, então estou bem feliz com essa tua participação. Eu queria fazer a minha primeira pergunta, assim, tocando já nesse ponto que tu comentou da tua história com o Inter desde o passado, desde quando tu começou a jogar e até hoje, né? De todas as lembranças que eu tenho de futebol feminino, é praticamente impossível não associar o teu nome. Acho que tu sempre esteve envolvida com tudo o que aconteceu do futebol feminino do Inter, desde lá atrás até os dias de hoje, né? Eu queria saber, assim, como é que essa tua relação, claro que tu é uma pessoa importante para o futebol feminino no geral, né, assim, todo mundo que acompanha, que conhece, sabe quem é a Duda, sabe da importância dela para o esporte, mas eu queria que tu especificamente comentasse dessa tua relação com o Inter. Existe, uma coisa diferente para ti, é especial por estar trabalhando, por estar ajudando o Inter, se tu poderia fazer esse teu trabalho em qualquer outro lugar, mas no Inter é uma relação assim de uma vida inteira que tu leva com esse clube, é diferente para ti por causa disso? Eu não sei se é diferente, porque praticamente a minha vida foi dentro do Inter, né? Então, talvez quando eu estiver em outro local, eu acho que eu viverei assim da mesma forma, da mesma intensidade. Mas hoje eu só posso falar do Inter, porque o Inter, desde que... E a gente tem aquela... Eu acho que uma coisa importante no futebol que não adianta, né? A gente pode trocar de marido, mas de clube eu não vou trocar nunca. Então, o Inter vai ser sempre o time do meu coração, né? É claro que, obviamente, se um dia eu não estiver mais no Inter, eu vou estar com a mesma intensidade, com o mesmo brilho no olho, com o sangue no corpo, né? Para sempre tentar dar o meu melhor em todos os sentidos. Obviamente que a gente vai ao estádio, a gente acaba torcendo para o clube, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, dos meus filhos. Hoje eu tenho um filho de 15 anos, né? E ele viveu praticamente todos os títulos, os grandes títulos do Inter. E ele é um colorado, talvez uma das pessoas mais coloradas que existem hoje, né? Ao meu redor. E eu vi o choro dele, por exemplo, quando o Inter caiu para a segunda divisão, né? Aquilo foi algo que me emocionou de uma tal forma que eu jamais me esquecer. Então, assim como eu já vi o sorriso dele quando o Inter foi campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim, eu também vi o choro dele quando o Inter caiu para a segunda divisão, né? O desespero dele. Então, eu acho que tu viveu o clube de uma forma intensa, obviamente que sempre te ajuda, mas quando a gente chega num nível hoje de profissionalismo, a gente tem que fazer com que a razão
esteja muito acima da paixão, né? Para que a gente consiga entender aquilo que é melhor para o clube. E hoje, eu em 36 anos de futebol feminino, eu te diria que eu tenho hoje essa percepção bem clara de nunca deixar a paixão ultrapassar a razão, né? Para que a gente consiga fazer um departamento vencedor. E, Duda, falando justamente da sua história e hoje que você vive uma nova era do futebol feminino, qual foi a maior mudança com a obrigatoriedade da CBF? Igual você falou, o Inter pensou um pouquinho antes, mas muitos times pensaram só por causa da obrigação, né? E hoje você consegue ver, tipo, qual foi a maior mudança? Porque, querendo ou não, a gente vê uma evolução no futebol feminino por causa disso. E eu queria ver a sua opinião, assim, que viveu como jogadora no passado e hoje, né, como coordenadora. A grande diferença é que hoje, querendo ou não, a gente tem um calendário de futebol feminino organizado pela CBF. Hoje existem 5 campeonatos brasileiros, né? Série A1, Série A2, Sub-18, 16 e a Liga de Desenvolvimento Sub-14. Então, quer dizer, por mais que ainda a gente fale que as meninas brasileiras jogam poucas partidas competitivas durante um ano, né? Às vezes não chegam a 20 jogos competitivos num ano, mas para quem não tinha nada, tá muito bom. A gente, óbvio, que quer muito mais, né? Mas eu acho que a gente tem que saber que as coisas têm que irem aos poucos, as coisas têm que ir devagar, né? Este ano, depois de se ter perdido um patrocínio da Caixa que mantinha o futebol feminino brasileiro, que ajudava, né? A CBF, por exemplo, conseguiu um patrocínio do Guaraná Antártica, que está aí patrocinando todo o futebol feminino, né? Então, são pontos importantes. Assim como o Inter hoje tem patrocinadores importantes do futebol feminino, como Lojas Pompeia, né? Unilassale, são empresas assim que se juntam com Unimed, Banrisul, Vero, que acabam ajudando para que o futebol feminino do Inter seja cada vez mais forte. Legal. Até, Duda, aproveitar esse teu gancho que tu comentou das parcerias e tal, a gente comentou, a gente fez uma live sobre futebol feminino recentemente aqui e comentamos que o Inter realmente é um dos exemplos a serem seguidos aqui, né, no Brasil inteiro, assim. Mas a gente, como torcedor, ainda observa algumas coisas que a gente gostaria muito de perguntar, né, e tem coisas que eu sempre quis muito perguntar para alguém do Inter que eu nunca tive essa chance. Nessas últimas semanas, a gente viu vários vídeos das meninas fazendo treinamentos, se preparando para a estreia, né? Que o jogo que voltou agora contra o Flamengo essa semana. Até é importante a gente posicionar para quem está assistindo esse vídeo agora, que é uma gravação, né? Então não é ao vivo. A gente já jogou contra o Flamengo essa semana, mas quando esse vídeo estiver rodando, a gente já vai ter jogado contra a Ferroviária. Não sabemos o resultado ainda, né? Mas a gente sabe que vai ser já estamos numa sequência que vai ser bem puxada a partir de agora, né? Mas a gente viu uns vídeos dos treinamentos essa semana e muita gente ficou um pouco assustada, assim, com algumas observações em relação à estrutura. O gramado, que não parecia que estava tão legal. Teve um vídeo das goleiras treinando que elas estavam, que parecia uma espécie de uma caixa de madeira e tal. E aí eu queria te perguntar em relação a isso, a gente parece que teve uma explicação de um dirigente falando que era um material que realmente é utilizado para esse tipo de atividade, e a gente que não conhece, às vezes não entende, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, em relação a essa questão da parte da estrutura, porque a gente sabe que o Inter está fazendo um CT novo, um projeto de um CT novo em Guaíba, do CT do Guaíba, um espaço que foi cedido pelo município. E eu queria saber de você, já aproveitando esse gancho todo, se esse CT também vai contemplar as meninas, a gente pode esperar que essa parte do CT novo vai ter uma estrutura para as meninas treinarem, ou vai continuar funcionando com base nessas parcerias que vocês têm hoje, pelo menos por enquanto? Bem, vamos tentar explicar, calma que tem várias perguntas aí, uma só. Sim, a gente vai colocando aqui, mas... Tá, primeiro falar da estrutura, né? Quem acompanha, ou quem acompanha já há mais tempo o treino das meninas, hoje nós estamos treinando
num dos melhores campos de Porto Alegre, né? Que é os campos do Bertaco, que ficam lá na Zona Sul, né? Uma vez que a nossa estrutura ela não é dentro do clube, então, como ela é externa neste momento, nós treinamos numa das melhores estruturas. O campo, e a gente não tem um campo só, a gente tem 2 campos de treinamento e mais 3 de futebol 7 para não machucar a grama. É de qualidade fantástica, é mesmo tipo de grama do estádio Beira-Rio e dos campos de treinamento do Inter. O campo, obviamente que nós estamos no auge do inverno, né? Então aparecia o campo estar um pouco amarelado. Isso normal em qualquer campo de futebol nessa época do ano, né? Então, o Inter se esforçou muito para que a gente pudesse treinar hoje num campo de qualidade muito boa, né? Assim como, por exemplo, ninguém fala que hoje quem transporta as meninas é o ônibus oficial do clube, né? Que até então, antes da pandemia, isso não acontecia. A gente andava de van para cima e para baixo. Hoje é o ônibus oficial do Inter que transporta as meninas. Então, só melhorou as coisas. Com relação às caixas, são caixas usadas para pliometria das atletas, muito usadas, aonde a gente adquiriu as caixas e as caixas são devidas para aquele tipo de trabalho, né? Foi assim saiu e acabou sendo retuitado por muitas pessoas que têm desconhecimento do material, né? Por ser parecido com uma caixa de banana, por exemplo. Mas, pelo amor de Deus, quem conhece, né, sabe que hoje o Inter está num nível onde as meninas têm toda a estrutura do clube, desde a parte dos materiais, elas usam os mesmos materiais que o masculino, né? A Adidas fornece as mesmas roupas para as meninas e para os homens, e ainda com modelo feminino, né? Então, a gente não tem absolutamente, se vocês conversarem com qualquer atleta hoje do clube, elas não têm nada a reclamar, e bem pelo contrário, elas têm ainda, elas certamente, todas elas vão falar que a melhora pós-pandemia foi muito grande, né, do que acontecia realmente antes. E, certamente, o futebol feminino será contemplado no novo CT Guaíba, quando acontecer, pelo menos na maquete tem lá, né, um espacinho para o futebol feminino, e quem sabe, eu acho que com o crescimento do futebol feminino, eu acho que é uma coisa sem volta, não tem mais como a gente ir para trás, agora é só ir para frente, pensar que daqui um ano, quem sabe muito próximo disso, já comece a existir venda de jogadora, empréstimo de atleta, né? Tanto que o Inter já cuida disso, que a grande maioria das suas atletas tem contrato, não é de 1 ano, já é de 2 ou até 3 anos, né? Então, a gente já está também pensando que há muito pouco tempo daqui para frente isso vai acontecer. E aí o Inter já tem hoje contrato com todas as meninas sub-14, 16, 18 e profissional. Obviamente que a partir de 20 anos, todas as meninas são CLT e as meninas abaixo disso têm bolsa atleta, como acontece na base do clube também, né? Então a gente está tendo também esse cuidado. E o que eu tenho a falar para a torcida é que às vezes tenta ajudar as gurias e às vezes acaba atrapalhando, né, em algum momento, como foi essa história das caixas. Eu acho que fica aqui o meu convite para que o torcedor colorado ele vá assistir as gurias coloradas assim que a pandemia passe. Porque eu acho que o que falta hoje para o futebol feminino virar a chave é a torcida ir lá, e quando fala que a gente não joga no Beira-Rio, mas ir lá e lotar o Sesc, ir lá e lotar a PUC, porque daí, obviamente, a gente vai jogar num grande estádio no Beira-Rio, que é a nossa casa, né? Então, a gente não tem nada a falar e só agradecer a essa diretoria que tudo aquilo que a gente pediu, a diretoria foi sempre entendeu o nosso lado e aquilo que seria bom para o futebol feminino, tanto que hoje o Inter ele é campeão brasileiro sub-18, ele é campeão brasileiro sub-16 na Liga de Desenvolvimento, ele é campeão da Libertadores esse ano, sub-16, a gente
campeão gaúcho, né? Então, chegamos em 5º lugar o ano passado no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer que pena que os outros clubes do Brasil não tenham a mesma gestão que tem o Inter com o futebol feminino, porque daí a gente ia levar o futebol num nível cada vez mais alto, cada vez maior, para quem sabe um dia o Brasil aí também não ser um dos melhores do mundo na modalidade. Desculpa, Tainá, eu queria deixa eu te interromper, desculpa, é que eu quero aproveitar que a Duda tocou num ponto que eu até queria perguntar. Era uma das coisas que eu queria perguntar, eu não quero perder esse fio aí. Acho que até o ano passado, mais ou menos, os contratos das atletas eram mais ou menos de 1 ano, né? Era por temporada, que vocês faziam a maioria, né? Chegava no final da temporada e tinha uma renovação. Eu buscava para renovação e tal. Você tocou num ponto que eu queria perguntar. Eu queria saber assim, se do planejamento da visão de vocês, a gente está caminhando já numa direção de que a gente vai poder começar a trabalhar com venda de atletas, o clube vai ter uma proteção, porque até porque os resultados da base que você falou devem começar a chamar a atenção de muita gente. Então, existe já esse pensamento do clube para começar, de repente, a receber um retorno financeiro da formação de um atleta, de uma venda, de uma negociação. Isso já está no radar de vocês, esse trabalho? Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois, né? Eu acho que é o próximo passo do futebol feminino. Então, o Inter já pensa nisso, tanto que a gente já tem, a maioria, por exemplo, do nosso elenco já está em contrato até 2021, né? E quem a gente vai renovar agora, já vamos para mais 2 anos de contrato, quando a gente vê, principalmente, que a menina tem potencial. Eu acho que isso faz parte, eu acho, da nossa gestão, fazer com que a cada ano que passa a gente consiga aí evoluir e dar um passo para frente, né? Então, isso eu acho que faz parte aí das nossas metas e dos nossos objetivos. Agora, minha pergunta, que também você tinha falado antes e eu ia aproveitar o fio. Eu já tenho um canal que eu falo sobre futebol feminino há um tempo, e a pergunta que mais chega para mim quando é Gurias Coloradas é por que o Inter não coloca as Gurias Coloradas para jogar no Beira-Rio? E eu sei que tem toda uma questão de logística, de horário de jogo também, tudo mais, mas a palavra é sua. Bom, que nem eu falei anteriormente, né, que primeiro que para abrir um estádio do tamanho do Beira-Rio, acabou o nosso orçamento do mês, praticamente, né? Então, a gente sabe disso. Sempre que foi solicitado para que a gente jogasse no Beira-Rio em jogos pontuais e importantes, o Beira-Rio foi a nossa casa e nos abraçou sempre, né? Inclusive, jogos inesquecíveis na minha memória foram dentro do estádio Beira-Rio, tanto como gestora, tanto quanto atleta. Mas a gente sabe desses custos, de tudo que isso implica no nosso orçamento, né? Então, nesse momento, o mais importante, que é o que eu vejo, e eu acho que esse ano a gente já conseguiria fazer isso, é fazer com que o torcedor vá assistir as gurias. Aí, a gente lotando o SESC, lotando a PUC, vai ser um caminho sem volta, né? Porque aí a gente, daqui a pouco, amanhã ou depois, quem sabe não vai ter uma cobrança de ingresso que seja R$10, R$20, né? Tu imagina que a gente botando 10 mil pessoas no Beira-Rio, a gente já tem aí um valor considerável, né? Quem sabe até para trazer uma atleta de renome mundial, né? Então, poxa, eu acho que falta muito pouquinho para que as coisas cada vez evoluam, mas as coisas estão evoluindo, mas a gente tem que ter o discernimento de tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Obviamente que a gente gostaria sempre de jogar no Beira-Rio, né? Mas a gente sabe que esse momento um dia vai chegar. Até os jogos do Gauchão nos últimos anos, ano passado foi em Juí, né, a final, mas nos outros anos os jogos foram no Beira-Rio, né, e a gente teve uma participação da torcida que ajudou bastante. Acho que até em 2017, quando o Inter não era o favorito, e o Beira-Rio com certeza deu uma força que ajudou o time a ganhar aquela final, né, então acho que realmente é
uma participação importante, assim, que a gente tem do nosso estádio, que é para ter as gurias jogando no Beira-Rio, né? Com certeza, eu acho que aquele jogo foi um jogo extremamente emblemático, aonde é um dos jogos que jamais vai sair da minha memória, né? Uma vez que o Grêmio era favorito, e ali deviam ter o quê? 5, 6 mil pessoas, talvez, assistindo o jogo, e a torcida foi fantástica, e as meninas foram fantásticas, né? Porque eu acho que só quem já teve a oportunidade de assistir uma vez futebol feminino vê que as meninas elas têm um algo a mais, elas têm um algo diferente. E quem começa a assistir acaba se apaixonando por esse esporte que ele é. Para mim, ele é fantástico, né? Ele, desde lá da iniciação até o profissional. Com certeza. Pode ir? Ou você quer fazer alguma pergunta? Vai, não, pode ir. Falando um pouco agora sobre as competições, né? Tanto o brasileiro quanto o gauchão. O Inter está no A1 do brasileiro e do gauchão, eu acho que provavelmente não tem Série B, se eu não me falha a memória. E a gente vê ainda, principalmente nos estaduais, uma grande diferença dos times. Tem os times de camisa e os outros times que são times tradicionais, que já joga, que já é formado há muito tempo e tal, mas obviamente não tem toda a estrutura, não tem, né? Você acha que, de alguma forma, as federações, não só a gaúcha, como a dos outros estados também, deixando esses times participarem, acaba influenciando resultado, influenciando, tipo, porque acaba que um time muito forte contra um menor é sempre goleada, e aí acaba desvalorizando o futebol feminino. Você acha que tinha que ter uma mudança nas federações quanto a isso? São 2 pontos que é importante a gente colocar. Um deles é que a partir do ano que vem, provavelmente, né, já teve um projeto pré-aprovado na Assembleia Legislativa, onde 5% do valor arrecadado dos patrocínios dos homens vai para a Federação Gaúcha realizar os campeonatos e aí sendo beneficiados os clubes do interior, principalmente, né? Ou seja, os clubes vão participar, vão ter transporte, ambulância, enfim, né? Vão ter muitas coisas, porque o valor ele vai ser considerável para que a federação possa realmente, a Federação Gaúcha possa disponibilizar para os clubes. Sendo assim, vão ter muitos clubes querendo participar do Campeonato Gaúcho, né? Vai ser um novo momento do futebol feminino gaúcho, eu não tenho nenhuma dúvida disso, principalmente da base também, né? Que isso vai incluir a base também. E agora, e a tua outra pergunta, desculpa, Tainá, foi... Esses clubes menores participarem do estadual acaba influenciando na valorização. Ok. E eu acho que uma outra ideia que a gente já tinha conversado com o presidente Luciano, de repente acontecer uma Copa Sul de futebol feminino, daí envolvendo os times de Série A2 e Série A1, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, para que a gente tenha mais competitividade nos nossos jogos, né? E a dupla Grenal entraria no Campeonato Gaúcho lá na semifinal ou na fase final do campeonato. Claro que com essa pandemia, este ano, as nossas ideias acabaram meio que indo por água abaixo, né? Mas ficou a ideia, quem sabe isso não vai acontecer aí em 2021, é assim que a gente espera, que cada vez mais jogos competitivos aconteçam para que as meninas cada vez estejam mais preparadas, enfim, né? Para cada vez evoluírem mais na parte futebolística. Aqui a gente está falando do gauchão, Duda, como é que está a questão do gauchão para esse ano? Teve alguma informação já? Como é que a federação está tratando? Porque a gente, por enquanto, acho que não tem nenhuma data definida, né? Não sei como é que os clubes do interior estão lidando com essa situação. Perfeito. A gente, lá no início da pandemia, eu acho que em abril ou maio, talvez, o presidente Luciano Oxman fez uma reunião com o Inter, Grêmio e Brasil de Farroupilha, né, que são os 2 times da Série A1 e o time da Série A2 do Rio Grande do Sul. A gente conversou, porque naquela época a pandemia não estava tão... estava
mais tranquila, eu diria assim, né, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha ideia de realizar o Campeonato Gaúcho antes do Brasileiro, né? Só que as coisas foram mudando e aí a gente teve que começar o Brasileiro primeiro para depois o Campeonato Gaúcho. Então, ficou combinado que assim que acabar o Campeonato Gaúcho masculino, que ou seja, é neste domingo, a partir de segunda-feira a gente já está incomodando ele para que a gente possa fazer uma reunião e ter as datas, né? Porque eu acho que a gente tem que planejar. E planejar, a gente precisa das datas, para que principalmente as categorias de base possam continuar sobrevivendo, porque é muito difícil a gente fazer futebol se a gente não tem planejamento. Então, é uma das coisas que a gente vai cobrar a federação aí para a gente conseguir reorganizar, uma vez que Comebol já deu as datas das categorias dos sul-americanos, no caso que vai ter, a CBF já passou as datas de intenção dos campeonatos brasileiros de base e do campeonato da Série A1, né, que inclusive já começou. Então, a gente agora passa por uma cobrança junto à Federação Gaúcha para que isso aconteça, e eu tenho certeza que vai acontecer. Duda, falando agora um pouco sobre transmissão, as Gurias Coloradas têm um planejamento de transmitir no Twitter, no Facebook, jogos que não terão transmissão no Twitter do Brasileiro, ou então no Maicujo, né, que é as ferramentas que estão sendo utilizadas. A gente está vendo alguns clubes já transmitindo, né, pelos próprios canais de YouTube, Twitter, etc., e eu queria saber se as Gurias Coloradas têm um planejamento para isso, ou a rádio, ou alguma coisa assim. Eu não... Essa parte, como a gente recém recomeçou, né? Eu realmente não sei como ficou, mas eu sei que o ano passado, pelo menos, não poderia haver transmissões, né? Uma vez que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele foi vendido para Bandeirantes, Maicujo, e Twitter, né? Então a gente não poderia retransmitir nos canais nos canais do Facebook do Inter, enfim, né? Então eu não, essa parte, como não é a minha área, eu realmente não sei dizer como é que ficou, né? Mas a gente tem como descobrir e daqui a pouco passar a informação correta para vocês aí nos próximos dias. Certinho. Legal. Duda, tem uma outra dúvida assim que as pessoas, a gente que é torcedor e tal, ficou também gerou muito questionamento na época, e eu queria voltar alguns anos para te perguntar. Em 2018, a gente teve aquela nossa campanha na Série A2, né, que, assim, eu sou torcedor, eu posso falar, foi uma vergonha que aconteceu naquela semifinal. Não sei, talvez tu tenha que manter a tua postura aí de coordenadora, não tem problema, eu falo, foi uma vergonha que aconteceu naquela semifinal, né, mas enfim, o Inter teve um ano que acabou sendo um ano, na minha opinião, bom, tinha condições de ser campeão daquele torneio, tinha time para ser campeão, acabou não passando por causa daquilo que aconteceu. A gente tinha no comando na época a Tatiele, que ela vinha de 2 anos de trabalho, e ela teve resultados bons, ela foi campeã gaúcha, em 2018 acabou não conseguindo ganhar do Grêmio no gauchão, e teve esse problema aí nessa semifinal, que infelizmente acabou deixando a gente de fora, mas depois, posteriormente, a vaga acabou vindo por causa da desistência do Rio Preto, se não me engano, né? Na opinião geral da torcida, assim, a gente acabou vendo depois, no ano seguinte, a Tatiele ser campeã brasileira com a Ferroviária. Será que não foi, de repente, uma precipitação, assim, por parte da coordenação? Ou vocês acharam que era realmente o momento de fazer uma mudança? Ou foi um pedido dela mesmo para sair? A gente nunca teve uma resposta a respeito disso. E seria interessante ouvir de vocês, assim, qual foi o que motivou mesmo? Era, de repente, mudar um pouco o trabalho? O que aconteceu ali naquela mudança da comissão técnica? Isso foi uma decisão, na verdade, da diretoria, né? A diretoria, ela é composta aí por mais 4, 5 pessoas, na verdade, hoje que estão no comando do futebol feminino. Ninguém faz nada sozinho dentro do Inter. Eu acho que isso é uma coisa até que a gente conseguiu evoluir muito, né? Porque a gente tem desde um vice-presidente, um coordenador geral do futebol feminino, diretores do futebol feminino, e todas as nossas decisões, elas são sempre feitas em conjunto, né? Ninguém toma uma decisão sozinha. E hoje, quando a gente está dentro de um grande clube, que é o Inter,
não existe a palavra empatar. A gente vai para qualquer jogo, independente se é de base, da escolinha, do adulto, a gente sempre vai com o objetivo de vencer, né? E aquele ano, o que aconteceu? As nossas 2 competições que nós tínhamos, a gente não venceu. Uma foi para o Vitória, né, na semifinal da Série A2, e a outra foi para o Grêmio, dentro do Beira-Rio, né, que a gente também acabou não vencendo. Então, foi uma decisão unânime, eu diria assim, da diretoria, né, e que era um momento de troca. E hoje a gente tem aí, por exemplo, o professor Maurício Salgado, que a gente acabou trazendo um treinador com uma bagagem muito grande no futebol, né? E o futebol, ele é assim, um dia a gente tá, um dia a gente não tá, né? Um dia um treinador ele não vai bem numa equipe, mas numa outra equipe ele acaba conseguindo conquistar. E eu acho que a vida no futebol ela é feita de ciclos, né? E o importante é que quando a gente encerra um ciclo e vai recomeçar outro, é porque alguma coisa a gente fez de errado. E a gente conseguir entender aquilo que se fez de errado para que a gente não repita os erros em outros ciclos, né? Então, é assim quando a gente perde também. A gente faz uma reavaliação para saber tudo aquilo que a gente tem que melhorar para que no próximo ano isso não aconteça. E foi o que aconteceu com o Inter. No outro ano, a gente foi lá e venceu o campeonato. E falando agora um pouco de brasileiro, né, de campeonato brasileiro nacional, como você vê o futebol feminino no Brasil hoje, sem comparar com na época que você jogou e tal, tipo, vamos supor que começou há 3 anos atrás o futebol feminino, você acha que tá, tipo, ok, óbvio que tem muita coisa a evoluir ainda, mas um passinho de cada vez, né? Qual que é a sua visão hoje em relação ao brasileiro? Eu sinceramente, eu diria que o futebol feminino ele recomeçou no Brasil fazem 3 anos, né? De um nível mais profissional. E aí a gente vê o profissionalismo, desde a parte da gestão até os profissionais que hoje trabalham com futebol feminino, desde a base até o profissional mesmo, e o profissionalismo das atletas. Eu acho que isso é uma coisa que me impressiona muito. Eu vejo a diferença da nossa equipe de 2017 para a nossa equipe hoje, em 2020. É uma diferença absurda, né? De profissionalismo, né? Tanto da área técnica, quanto da área de gestão, quanto da área das meninas propriamente dito. Então, eu acho que essa é uma grande evolução dos últimos anos, né? E que tudo caminha para cada vez o Brasil ser mais forte, porque cada vez tendo equipes mais competitivas, cada vez isso vai acontecer de uma melhor forma, né? Então, eu vejo essa uma grande mudança. E acho importante, sim, este ano, por exemplo, a CBF já realizando 5 competições, né, mesmo na base. Aí a gente ainda tem uma Comebol que apoia uma liga de desenvolvimento, né, do futebol feminino. Tu vê, eu tive a oportunidade de, junto com o Inter, de participar como gestora de uma das maiores competições de futebol feminino de toda a minha trajetória, que foi no Paraguai, agora em fevereiro, né? Um evento que teve desde a parte de divertimento das meninas até a parte de competição, um evento fantástico, onde sempre, quando tiver no Inter, eu gostaria, e o Inter tenho certeza de continuar participando, né? Porque é um campeonato de uma magnitude muito grande, tanto que nos deu uma vaga para jogar um campeonato mundial da categoria no meio do ano agora, que claro que foi postergado para fevereiro do ano que vem, né? É onde a gente vai disputar o título mundial da categoria, na verdade na Copa Disney, que é um evento que acontece todo ano, né? E este ano vai acontecer em fevereiro. Então, os campeonatos estão evoluindo, cada vez se tem mais competições para se jogar, e isso eu acho que é uma coisa que vem acontecendo aí, que já é uma coisa que não tem mais como voltar atrás, que nem a gente falou, né? É importante cada vez ter mais jogos para as meninas, e jogos em todas as categorias, não é só no profissional que a gente fala.
E a gente conseguiu aí dentro do Inter fazer uma harmonia para que a gente estivesse sempre jogando. Muitas vezes teve, um ano passado, teve um final de semana que a gente jogou simultaneamente em 4 categorias, né? Então, praticamente, eu queria estar aqui, eu consegui estar em 2 lugares até, né? Quase que simultaneamente. Mas hoje o Inter tem uma estrutura muito grande, com quase 30 profissionais trabalhando nas categorias, onde elas se misturam, né? Porque tem um preparador físico que ele faz 3 categorias de base, tem o treinador que é da sub-14, sub-16. Então, a gente consegue ter uma ligação com os profissionais, né, para que todas as categorias estejam interligadas. A gente consegue fazer uma coisa legal que a gente faz pelo menos uma vez por semana, as categorias se encontram para os treinamentos serem juntos, coletivos, enfim, né? Para que a gente sempre esteja observando a menina já num nível acima. Então, tudo isso são coisas que fazem parte do nosso planejamento, da nossa metodologia, que a gente considera aí ideal. Legal. Desse planejamento, já que a gente está comentando nesses assuntos, falou muito de categoria de base, né? Do ano passado, a gente foi campeão sub-18, sub-16, todas as categorias possíveis, acho que a gente conseguiu beliscar uma taça, né? O objetivo de vocês, pensando num médio, longo prazo, é que o Inter seja de fato um clube formador de atletas. O objetivo é esse, continuar trabalhando as peneiras que vocês já fazem, identificando novos talentos, e que o Inter seja, de repente, uma referência na formação de atletas novas, né, para que elas consigam já seguir carreira no profissional? Sim, vocês observam que, por exemplo, do ano passado, que a gente teve a equipe campeã brasileira sub-18, do nosso plantel hoje, de 28 atletas, a gente tem 12 atletas oriundas do nosso sub-18, né? Então, é um número muito expressivo, né? Tu conseguir aproveitar 12 atletas. E hoje, 12 atletas, onde todas têm condições de jogar na equipe do Inter, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir formar atletas de capacidade, né, para jogar numa equipe adulta. Agora, também acho que no Brasil existe um gap aí, né? Porque as meninas não existe sub-20, não existe sub-23, então a menina ela sai do sub-18, tem uma diferença ainda muito grande de uma menina de sub-18 para uma menina profissional. E talvez a gente acabe ainda se perdendo algumas meninas que poderiam realmente ser atletas de futebol, né? Acabam indo para outras equipes, talvez não tenham espaço no Inter. Então, eu acho que quem sabe aí nos próximos anos não vão acontecer mais competições, e assim a gente espera que exista uma sub-15, que não existe ainda, né? Uma sub-14, uma sub-12, quem sabe, mas que também exista daqui a pouco uma sub-20, né? Para a menina chegar mais preparada possível para uma equipe profissional. Quem sabe aí nos próximos anos isso não vai acontecer, porque cada vez mais forte o Brasil vai ser no futebol feminino também. Falando aí justamente de planejamento, né? O Inter trouxe há pouco tempo novos reforços, e eu queria saber, isso é uma curiosidade minha mesmo, como torcedora, o Inter tem planos de trazer grandes nomes, ídolas do futebol feminino, para jogar ou para, sei lá, comandar uma equipe, alguma coisa assim? Eu acho que o pensamento de um time do tamanho do Inter, de um time gigante, né? Quem sabe nos próximos anos, no próximo ano, eu acho que é uma tendência do futebol, do campeonato brasileiro, eu diria assim, no próximo ano, nós temos daqui a pouco atletas estrangeiras, né? Para que a gente possa evoluir cada vez o nosso campeonato ser mais competitivo. E talvez isso não aconteça só com o Inter, aconteça com todas as equipes brasileiras, como acontece no masculino já. Então, eu acho que é um próximo passo a ser dado, né? A gente ter aí jogadoras com potencial, talvez de outras nacionalidades, para que a gente possa
dar bagagem, dar conhecimento para as nossas atletas brasileiras. Ano passado até tinha uma atleta americana no Inter, não tinha, Duda? Acho que ela, não sei se ela não chegou a jogar, aconteceu algum problema, alguma coisa com ela? A gente não conseguiu, na verdade, viabilizar o visto de trabalho dela a tempo, né? Porque a gente tinha data para a inscrição no Campeonato Brasileiro e aí não foi possível assim a tempo. Mas tudo foi um aprendizado, tudo foi uma forma de como a gente está, na verdade, reorganizando aí essa parte de contratual, principalmente de atletas estrangeiras, né? Mas quem sabe a gente não vai ter aí grandes atletas no futuro vestindo a camiseta do Inter. Você está insistindo nas atletas, hein? Você está insistindo, na atleta do. Não sei não. Negociações em andamento aí, quem sabe? Negociações em andamento. Mas a gente tem que ter uma percepção que hoje, para a gente trazer uma grande atleta, por exemplo, para o clube, talvez teríamos que ter patrocínios, dar mais visibilidade para os nossos patrocínios. Isso é uma coisa que aqui fica uma crítica para a imprensa, principalmente, né? Porque às vezes é muito fácil ir lá e falar da caixa de banana que é mentirosa, falar da grama que é mentirosa. E por que não ir nos jogos, assistir os jogos, comentar os jogos, fazer comentários sobre os jogos, né? Às vezes a gente dá entrevistas, vê o técnico dando uma entrevista coletiva no final do jogo e poucas perguntas são sobre o jogo, sobre as meninas, por que ele não convocou essa, não querem saber da cor da grama, do tipo da caixa. Então, eu acho que quanto mais visibilidade o futebol feminino tiver, mais patrocinadores a gente vai ter e mais grandes atletas vão vestir a camisa do Inter, pode ter certeza. Nesse nosso programa aqui, nós já estamos dando um passo nessa direção, que a ideia é justamente que a gente possa comentar os jogos, analisar. Inclusive, o senhor Maurício Salgado, eu tenho várias perguntas para fazer para ele. Inclusive, se a gente puder, um dia vamos entrevistá-lo aqui também. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de perguntar para ele. Legal, isso aí. Até falando do Brasileirão, né, que a gente está disputando, a gente essa semana, até né, reforçando, né, é uma gravação. Quando esse vídeo estiver sendo exibido, a gente já jogou contra a Ferroviária, não sabemos o resultado ainda. A gente jogou essa semana contra o Flamengo, um empate na volta da pandemia. E no mesmo dia eu vi o jogo do Corinthians também, que assim, eu fiquei impressionado. Parecia que elas não pararam de nenhum momento, né? Não teve pandemia para o time do Corinthians. E eu sabendo que vocês estão num clube grande, com a pressão por títulos e tudo mais, o Inter hoje tem condições de bater de frente, disputar um título brasileiro, esse time, esse elenco, a gente consegue sonhar alto? A torcida do Inter pode ficar esperançosa que a gente vai conseguir brigar bastante esse ano? Quando a gente faz um planejamento, né, nosso objetivo é sempre buscar vitórias, é sempre conquistar títulos, né? Obviamente, o que a gente colocou como objetivo? Um objetivo de cada vez este ano. O primeiro objetivo é classificar entre os 8. Aí depois a gente vai para o mata-mata, a gente vai querer classificar entre os 4, depois chegar numa final, obviamente, né? Então a gente vai traçando os objetivos aos poucos. Mas dentro a gente sabe a nossa realidade, a gente sabe tudo aquilo onde a gente pode chegar e o time ele é um time muito melhor, eu diria assim, que o time que nós tínhamos no ano passado, se a gente fizesse uma comparação hoje de equipes, mas é um campeonato também muito mais equilibrado que o do ano passado, com grandes atletas brasileiras hoje que retornaram da Europa para o Campeonato Brasileiro. A gente tem pela primeira vez aí talvez 7, 8 equipes em condições de chegar, né? Nunca se teve um Campeonato Brasileiro tão forte como a gente está tendo esse ano. E o Inter é uma das equipes postulante aí a chegar nas primeiras colocações. Certeza. A gente está chegando a 50 minutos. André, você tem mais alguma coisa? Eu tenho várias coisas para perguntar para a Duda. Eu poderia ficar aqui até amanhã perguntando. Mas, Duda, já comentando já um pouquinho também já que você falou das categorias de base, né, do Campeonato Brasileiro, a gente viu
a gente tem visto, né, pelo menos no ano passado, a gente teve uma Copa do Mundo ano passado que foi um recorde, assim, de audiência, né, as pessoas realmente, assim, para quem fala que não existe o interesse, ninguém quer assistir, acho que essa teoria já caiu por terra há muito tempo, né? Existe o interesse, sim, as pessoas querem assistir, sim, e eu concordo com você no que você falou em relação à cobertura dos jogos, principalmente, né? A gente que é torcedor, que acompanha, eu quero ouvir o treinador no final do jogo, eu quero saber a opinião dele, por que ele fez tal escolha, por que ele não fez determinada escolha e tal. Então, a gente sabe que existe o interesse, tem pessoas que querem acompanhar, tem gente interessada em assistir. O que será que falta ainda? Por que a gente não tem um acompanhamento? Por que eu não tenho a notícia do treinamento das meninas? Que eu não sei quem vai jogar, quem voltou de lesão, se quem está treinando bem, quem está treinando mal. Será que... Eu acho que assim, a gente já demonstrou que existe o interesse geral do público, né? Será que é uma questão assim dos veículos de imprensa, dos jornalistas mesmos começarem a ter um interesse maior em divulgar essas informações, em ir no jogo, em fazer a pergunta para o treinador? Você acha que está faltando alguma coisa assim, ou a gente já está com uma estrutura preparada já para ter esse tipo de informação à disposição, né? Eu acho que falta as pessoas que têm interesse de começar a divulgar esse tipo de informação irem aos treinamentos, né? Obviamente que nesse momento a gente está vivendo ainda dentro da pandemia, das restrições, né? Mas eu tenho certeza que a gente está acabando, é um momento que vai passar, né? E a gente espera. Me impressionou, inclusive, no nosso jogo contra o Flamengo, a quantidade de repórteres que tinham assistindo o jogo, né? Fazendo, enfim, ou divulgação, ou site, blogs, enfim. Me impressionou isso. Acho que tinha um grande número até, né? E o importante é que cada vez tenham mais pessoas, não só para assistir, mas para cobrir também o futebol feminino, para dar as informações, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo assistir. Os números estão aí, né, da Copa do Mundo, mostrando. A gente tem, querendo ou não, uma Rede Globo que começou a transmitir os jogos da seleção brasileira em canal aberto. Eu acho que isso é um grande indicador de que existe público, daqui a pouco já existe alguém que queira bancar. Então, eu acho que agora começa a gente conseguir patrocinadores para esses, daqui a pouco, outros tipos de meios de comunicação, né? Hoje tem aí o YouTube, como vocês estão começando. Quem sabe amanhã ou depois não vai ter um patrocínio que vai estar bancando as transmissões, as coletivas, marcarem mais presença no futebol feminino, que tenha um horário determinado. Este horário vai ter um boletim informativo do futebol feminino, para que as pessoas comecem a ter acesso, né? Comecem a gostar, a assistir, a se interessar, porque eu acho que público tem. É importante a gente falar também que o futebol feminino, às vezes a gente fala assim, que a gente gostaria que as mulheres fossem assistir os jogos. E não, o futebol de mulheres, ele é para homens, para as mulheres, para as crianças, para os idosos, ele é para todos. Se a gente for pegar hoje no Instagram das Gurias Coloradas, é 50% de pessoas que têm interesse, que estão ali clicando, né? Que estão ali dando o seu like. Então, é meio a meio, não tem essa que é um esporte para... Às vezes a gente faz essa pequena distúrbio assim, de informações, né? Então, eu acho que é um grande produto. Eu falo isso já há mais de 10 anos, né? Agora eu acho que as pessoas estão começando a entender um pouquinho melhor e saber que, quem sabe, com o futebol feminino, todo mundo não vai ganhar mais. O clube, daqui a pouco, os meios de comunicação, todo mundo vai fazer a bola girar, porque todo mundo ganhando um pouquinho, eu acho que é o esporte que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Com certeza. Teve, até aproveitando, a gente já está caminhando no final do nosso programa, né? Que se a gente demorar demais, vai atropelar o programa que vai entrar depois aqui, né? Mas a gente comentou muito sobre a pandemia e tu até comentou que depois da pandemia teve muitas coisas que melhoraram, né?
Mas a gente viu aí principalmente a gente como eu até comentei na pergunta anterior, né? As notícias que a gente tem mais acesso são as do masculino. A gente viu que o masculino sofreu muito com essa pandemia, em termos de financeiro, etc. E se o masculino sofreu, imagina como é que não foi para o feminino, né? Para vários clubes por aí deve ter sido uma situação muito complicada. A gente não teve nenhuma informação a respeito do Inter. Como é que vocês conseguiram manejar essa situação com as atletas? Tiveram que negociar alguma coisa em relação a salário? Ou vocês conseguiram manter? Claro que o salário do masculino a gente está falando de valores astronômicos, né? Uma outra realidade. Mas dentro da realidade hoje do Inter, do futebol feminino, que vocês tiveram o impacto foi muito grande também, vocês tiveram muitas dificuldades para lidar com isso? As dificuldades, obviamente, que eu acho que não existe pessoa na Terra, no mundo, que não teve que dar uma reduzida em algum momento, né? E nós, o futebol feminino, dentro do clube, a gente acabou, como todo o clube, reduzindo 25% durante os 90 dias, né? Então, não foi diferente no futebol feminino, as meninas entenderam, mas compreenderam também que elas estão num dos maiores clubes do Brasil e elas receberam fidedignamente no dia correto, todas hoje, por muita briga, todas por CLT, hoje todas receberam no dia, sem nenhum dia de atraso. Então, mais uma vez, a gente tem que enaltecer o trabalho dessa gestão, né? Ou seja, o Inter, não sei quantos clubes no Brasil hoje tem CLT no futebol feminino, que tem atletas profissionais de futebol, né? Elas receberam em dia. Se fosse talvez em outro momento, será que elas teriam recebido? Não sei, né? Mas hoje a lei está também tem os seus direitos, deveres, tem os seus benefícios, eu diria assim, para as atletas. Então, foi isso que aconteceu. A gente teve que reduzir, obviamente, algumas contas nossas, né, que para a gente diminuir, né, uma delas foi a base, por exemplo, ainda não está treinando, né, porque ainda não temos condições sanitárias, porque hoje a Prefeitura de Porto Alegre permite que atletas profissionais de futebol voltassem aos treinamentos, né, então a gente está aguardando a liberação da Prefeitura para que a base possa retornar. Então, obviamente que tudo isso está dentro do nosso planejamento e dentro da gestão do clube, para que a gente... O mais importante é saber que o Inter continua em todas as categorias e o Inter continua forte em todas as categorias, na 14, na 16, na 18 e na profissional. Legal. Estamos bem de estreia, hein, Tainá? Acho que ficou legal, ótimo. Hein? Inclusive, para justificar para os nossos telespectadores que vão assistir esse vídeo, a gente trouxe a Duda justamente na nossa estreia para tirar todas essas dúvidas geralzona que todo mundo tem. E nos próximos vídeos, nas próximas lives, que as próximas serão lives, a gente vai falar sobre o jogo, que muita gente, como a Duda falou, não tem informação e a gente quer levar isso para o Colorado justamente para trazer mais a torcida para assistir, para informar quem já assiste. A gente quer debater cada vez mais. Então, Duda, eu te agradeço muito por você ter aceitado o convite mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui na nossa estreia. André, valeu a parceria. Duda, deixa um recado para os torcedores aí, para eles irem acompanhar as gurias. Bem, então o nosso recado é que assim que possível, né, que o torcedor, a torcedora colorada vá assistir as gurias, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender, né? E comecem aí, eu não tenho nenhuma dúvida, assistindo aí o canal 9, a dela, né? Então, eu acho que muito legal a iniciativa de vocês, que cada vez mais pessoas, cada vez mais canais divulgando o futebol feminino, tudo vai ajudar o crescimento da modalidade. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e a gente está sempre à disposição aí para tentar ajudar e dar a informação correta para que vocês possam sempre falar do futebol feminino, principalmente as coisas boas dele, porque tem muito mais coisas boas do que ruins. Com certeza. Obrigada, agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado, Tainá. Obrigado, Duda, por ter aceitado o convite. Eu guardei uma só para o final, que eu queria que tu contasse essa história, que eu não podia deixar passar essa história. Que história? É verdade essa história que tu jogou um Grenal grávida?
isso aconteceu, como é que foi essa história aí? Eu achei essa história tão incrível que eu falei assim, não, vamos fechar com essa história, eu acho que essa história vai ser incrível. Pois é, não, eu com 32, na verdade, eu tinha um Grenal no Beira-Rio, o Grêmio na época trouxe muitas jogadoras de seleção, Maravilha, Michael, Tânia Maranhão, né? E eu já tinha decidido, na verdade, que eu ia parar de jogar futebol e eu acabei ficando no banco de reserva. O jogo estava 3-1 para o Grêmio. E eu entrei, o jogo foi... Eu falava 22 minutos para acabar o jogo e o Inter virou o jogo dentro do Beira-Rio para 4-3. Então, foi a minha última partida. Eu estava bem no início da gravidez, né? Foi minha última partida como atleta de futebol e para fechar com chave de ouro, né? Vencer o Grêmio e fazendo um jogo inesquecível. Quem estava ali dentro se arrepiou vendo. E certamente esse jogo nunca mais vai sair da minha memória. E eu acho que as coisas boas do esporte é aquilo que a gente consegue se lembrar para o resto da vida, contar para os nossos filhos, para os nossos netos. E essa certamente foi uma dos momentos especiais que eu vivi com a camiseta do Inter. Baita história, hein? Que legal. Fechamos? Tchau. Fechamos, hein? Feitou. Tchau, Lu. Valeu. Obrigada. Obrigado. André. Até mais. Semana que vem, galera.